Boa noite, paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de ler dessa vez, que mais uma vez o pastor Walter, deixar a meditação de cada um de vocês. No São Mateus 27:19, a única vez que aparece na Bíblia falando da mulher de Pilatos. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele hoje. Na Bíblia não fala o nome dela, mas a tradição chama de Cláudia Prócula. Mas isso veio de escritos apócrifos, tipo o Evangelho de Nicodemos. Não é certeza histórica. O sonho, ela chama Jesus de justo. Ela teve revelação que ele era inocente e sofreu no sonho. Então, esse se tornou para ela um pesadelo. E mesmo ele estando na audiência, o que aconteceu? A mulher dele mandou chamar ele. Vamos ficar com o nome de Cláudia. Não importa o nome. Ele tinha uma esposa. O que interessa é que ele teve a oportunidade de conhecer o Criador do universo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Jesus é tudo isso. Ele veio em forma humana, mas ele era o próprio Deus encarnado. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito foi feito por intermédio dele. Eu já estive em algumas faculdades, tem pessoas que não têm Jesus como ser divino. É claro que ele é. Ele é um Deus. Foi necessário que ele viesse nesse mundo. Nasceu uma pobre de Maria. Maria era sua mãe. José, pai adotivo. Mais uma vez, em faculdade, veio me ensinar que ele tinha que ter uma nacionalidade, que Jesus foi gerado normalmente igual um homem. Nada disso. A Bíblia fala que o anjo, quando deu o recado para José, não teme em receber sua esposa, porque ele percebeu que ela estava grávida. Porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então não adianta arrumar. Mas acontece que ele tinha que ter uma nacionalidade. O fato dele parecer com um judeu, não seria difícil para o Espírito de Deus fazer isso, não. Ele é um Deus também. É ele que enche a terra. O livro de Salmo 104, versículo 30 fala claramente: envios do teu Espírito são criados. Ele foi gerado pelo Deus Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, e que está mencionado na Bíblia. O Espírito do Senhor. Por que o povo de Israel não entendeu isso? Jesus diz que os relatos falavam sobre ele. Na lei de Moisés falava sobre mim, que Deus levantaria um entre os irmãos deles e que aquele que não ouvisse seria expulso do seu povo. Falou dele sim. Acontece, igual quando Moisés achou pesado o que Deus falou. Eu tirarei do Espírito que está em você e colocou em outros. E foram todos aqueles cheios do Espírito Santo. Então, esse Deus já foi mencionado no Antigo Testamento. A faculdade de compreensão dos rabinos não entenderam isso por dureza de coração. E voltando a Pilatos. Vou voltar em Pilatos porque quero te dizer, cuidado com a péssima escolha, quando a gente escolhe caminhos que não é bom.
caminhos que ao homem parece que é direito, mas o fim dele não é o melhor. Ele examinou Jesus, Pilatos, e viu que não havia. E eu vou aceitar ele e liberar, o povo não gostou. Se fizer isso, você não é amigo de César. Resumindo a história, outras informações que eu tive, paralelas na faculdade, diferente do que está na Bíblia, mas a Bíblia não conta o fim de Pilatos, como ele morreu. O que me ensinaram é que Pilatos, depois que ele condenou Jesus, né, como ele perdeu seu trono, ele acabou entregando. Ele lavou as mãos realmente, mas não ficou sem culpa não, porque ele era a autoridade máxima ali. Ele podia, ele não falou? Por que você não responde para mim? Você não sabe que eu tenho poder para te prender e tenho poder também para te soltar? A própria palavra dele vai testemunhar contra ele no julgamento final. Então, o que aconteceu? Deus queria, e Jesus falou com ele sobre a verdade. Mesmo sendo inteligente, Pilatos não compreendeu as coisas de Deus que são discernidas espiritualmente, não literalmente. O que aconteceu? Então, Jesus foi condenado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, etc. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Dizem as informações que eu tenho que Pilatos foi convocado para ir para Roma. Dizem que ele fez parte, teve um pequeno martírio lá dos judeus, e eles acabaram fazendo denúncia contra ele e chamou para ouvir ele lá. E só que no caminho que ele foi para Roma, era distante, era longe, levava muito tempo. E no caminho da viagem dele, Tibério, que era o seu chegado, que o protegia, morreu. Chegou lá e ele achou quem? Calígula. Dizem que eles colocaram ele num lugarzinho simples para tomar conta, e ele não gostou daquilo. Uns falam que ele foi rebaixado de cargo e ele não voltou mais o cargo que ele tinha lá atrás de Jerusalém. Lá. O que aconteceu? Dizem que ele ficou insatisfeito com aquilo e Pilatos suicidou. O ponto fraco dele era o trono. Alguma coisa tirou Pilatos de ouvir a verdade. Jesus começou a falar com ele da verdade, e ele interrogando, quando perguntou para Jesus: quem és tu? E você é rei? Sim, eu sou rei. Por isso eu nasci. Mas não se preocupe, o meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, os meus lutariam por mim. Eu não sou desse mundo. Imagina, você está aqui conversando com um ser humano e de repente ele declara a você que ele não é um ser desse mundo. Eu nasci para ser o rei dos judeus, mas meu reino não é desse mundo, porque eu não sou desse mundo. Aí ele começou a acreditar e queria liberar Jesus. Mas o ponto fraco, alguma coisa tirou de atenção, o trono. Um preço muito pesado, caro, porque ele suicidou e perdeu sua salvação. Os suicidas não herdarão o reino dos céus, infelizmente. Não sou eu que julgo ninguém. É quando alguém desiste da vida dele, com base em todas as pessoas que suicidaram, como também Judas. São pessoas que foram covardes, não tiveram coragem de enfrentar o seu próprio problema e não pediu ajuda para Cristo. Poderia ter pedido perdão a Jesus, mas não pediu. Preferiu suicidar Judas. Então, o que eu quero te dizer: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que dará a ele recompensa da sua alma? Me diga. Uma vez que Deus é a única fonte, presta atenção, que eu vou dizer para vocês: Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
A justiça de um e do outro é a mesma coisa. Não que eu te digo que eles são um só. Sim, Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Por que ele falou isso? São João 10:30. Por quê? Porque quem vê o Pai vê a mim. Porque a justiça deles é a mesma. A santidade deles são iguais. Não existe ajeito. Eu fui condenado por seu filho lá na terra. Não adianta chegar em Deus e querer justificar de si mesmo. O homem é justificado pela fé que há em Deus. E Jesus tem o poder de perdoar pecados. Mas quando uma pessoa não quer ter um vínculo com Cristo, como poderá ser salvo? Um ladrão na cruz, um criminoso, enquanto muitos jovens ricos, mesmo cheios de perfeição. Eu faço isso desde a minha mocidade, quando você perguntava a Jesus o que eu deveria fazer para dar a vida eterna. Quando Jesus falou, ele, isso eu te faço, faço demais. Sim, mas tinha uma coisa, o seu coração é pegado às coisas que nesse mundo. É pecado você ter dinheiro? Não. É pecado você comprar imóveis? Não. Mas a avareza é muito perigoso. Porque onde está o tesouro, está o coração do homem. Ele emprega tudo aquilo. Ele esquece que um dia ele vai morrer, não vai levar nada. Para mim levar esse eterno aqui é que serei enterrado. Em poucas palavras, não levarei nada desse mundo. Ninguém. Eu estava dizendo que Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a única fonte, a única força do universo que pode dar para o homem a vida eterna. E eles existem. Não adianta falar que você é fanático. Fanático não. A verdade é esta. Essa é a realidade. Existe um ser interdimensional, com poderes além da sua própria imaginação. Alguém que pode fazer o que ele quiser. A vantagem nossa, e deveríamos agradecer, é que o Criador, ele é um ser santo, justo e misericordioso com aqueles que querem misericórdia. Mas aquelas pessoas que acham que não precisam de Deus, eu sou dono do meu próprio nariz, não foi isso que aconteceu nos céus. Segundo Pedro 2:4, Judas 6, os anjos abandonaram sua própria habitação, se declararam autossuficientes. Não tenho nada a ver com Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E liberdade. Ou seja, é como um regime militar. Você não pode abandonar o seu posto, a não ser que tenha uma rendição em serviço. Lá é a mesma coisa. Ninguém desce do céu, vem aqui sem autorização divina. Todos vivem para ele. Mas eles se acharam. Tinham os céus. A proteção divina 24 horas, não conhecia a dor, nem nudez, nem fome, nem nada, porque eram imortais. E abriram mão de essa imortalidade. Para dizer que besteiras, ingratos, aquele que deu a vida para eles, foi Deus que deu a vida. Sem Deus eles não seriam nada, não teria existido. Sem Deus o homem não teria existido. Ele pegou o pó da terra e deu origem. Nenhum cientista do nosso mundo, em todas as épocas, jamais existirá alguém que consiga comparar com o Criador. E Deus é justo. Ele não mandará ninguém para o inferno, a não ser que mereça. O diabo está condenado por todo sempre. Apocalipse 20, 14 e 15 fala. 21, versículo 8 também fala. Ele será preso para sempre. Condenado com todos aqueles que o seguiram. Apocalipse 12, 4 fala que a terça parte das estrelas, eu não estou muito preocupado com a matemática de quantos, mas são milhões, porque eles não são eternos.
E eles conseguem estar em toda parte do universo para perturbar os seres humanos. Já rondava a terra quando ele foi até Deus para condenar Jó. Eles são Deus? Não. É que são muitos. A quantidade deles que existem é suficiente para saber o que está acontecendo na face da terra com cada ser humano. Em breve será preso e lançado no inferno para sempre. E eles não querem só, querem levar a humanidade. Muitos ficam dizendo que não existe Deus, não há Deus, e que o homem que evoluiu não caiu nesse truque. Isso não é verdade. A origem do homem veio de Deus. Deus criou Adão. E viu que Adão estava sentindo só da sua costela, ele fez cair um sono pesado, tipo anestesia hoje que nós conhecemos, e ele tirou o osso e transformou numa mulher. Porque ele possui poderes sobrenaturais. O nosso mundo diria poderes mágicos? Não, o de Deus é poderes sobrenaturais. Ele faz o que ele bem entender. Não tem nada impossível para Deus. O anjo deixou bem claro isso para Maria, quando ela disse que conhecia varão e que o anjo relatou para ela: você não lembra da sua prima? É o 6º mês que ela estava grávida. Para Deus nada é impossível. Eu assisto diante de Deus, ele quer dizer, ele estava lá com Deus, ele vê os milagres de Deus, que Deus faz. O poder de Deus é tão grande, ele sentado no trono, ele realiza milagres aqui. Quando Jesus fazia milagre, ele falava que Deus estava junto com ele operando aqueles milagres. Muito bom. A única coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: a vida, toda a vida é um dom vindo de Deus. Não devemos desperdiçar. Todos que praticam iniquidade, pecado, que Deus é inimigo número 1 do pecado. Ele não é chegado no pecado. Ele perdoa, ele ama o pecador, mas não o pecado. Não adianta induzir, que ninguém vai conseguir induzir ser eterno ao erro. Então, que Deus possa ter compaixão de você. Entregue-se a Ele. Reconheça que você precisa dele. Você é falho. Eu sou falho. Nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E Jesus veio para os doentes, não sãos. Para os pecadores, não para os justos. Quer dizer, que não precisavam de médicos. Uma expressão que o pecador precisa. Nós somos pecadores arrependidos. E eu peço a vocês que medite bem. Examine as Sagradas Escrituras, porque elas testificam sobre Deus, sobre os seus planos para a humanidade. Apocalipse 21:3 fala: eis o tabernáculo, o meu conceito com o homem, eles serão meu filho e eu serei o seu Deus. Ele só irá associar a humanidade, sim, e dará uma vida imortal, uma eternidade. Mas é preciso que você permita que ele faça isso. E o reconheça como Senhor e como Deus, como eu o reconheço, como o único Salvador e dono da minha vida. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, que o Espírito Santo faça melhor em cada coração. Fique com Deus. Boa noite.